Olá, você já vivenciou alguma situação de estresse, algo que seja traumático? Se sim, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo. Meu nome é Ademilson Ferreira, sou médico, trabalho nas áreas de cardiologia e também em saúde mental, psicoterapia, psiquiatria, clínica médica. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante: o estresse, trauma, especialmente transtorno de estresse pós-traumático. Então, inicialmente, o que é um estresse? O estresse é parte da nossa vida. Existe uma resposta normal ao estresse físico, emocional, e existe uma resposta anormal. O transtorno de estresse pós-traumático ocorre especialmente em casos em que existe uma resposta anormal, um transtorno incapacitante após um evento traumático. Mas é qualquer estresse que pode levar ao transtorno de estresse pós-traumático? Não. Especialmente situações traumáticas em que há risco potencial à vida do indivíduo, como por exemplo um assalto, uma violência sexual, como um estupro, ou combatentes de guerra que passam por situações em que há risco de matar ou morrer. Situações como as tragédias do Rio Grande do Sul que nós estamos vivenciando com muita tristeza, em que há pessoas que morreram, muitos mortos, muitos feridos. Situações em que a pessoa perde tudo, no caso das enchentes. Ou mesmo durante a pandemia do Covid-19, em que havia muita informação e desinformação também, uma tensão muito grande, medo, muitas pessoas saírem de casa, de contraírem o vírus da Covid-19, medo de morrer, medo de ter contato com as pessoas. Então, todas essas situações em que nós estamos vivenciando atualmente no Brasil e no mundo são situações estressantes e potenciais causadoras, gatilhos para o transtorno de estresse pós-traumático. Por isso, essa informação é bem importante. Se você está gostando desse vídeo, peço que me ajude a compartilhar mais essa informação, porque é de utilidade pública, com os amigos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos trabalhar para que mais pessoas possam ter uma psicoeducação, um autocuidado para evitar eventos estressores acabem gerando transtorno de estresse pós-traumático. Então, qual que é a prevalência? Digamos assim, existem estudos variados com estatísticas diferentes. 40 a 70% das pessoas do mundo passarão por algum evento traumático dessa magnitude. Então, como que nós podemos fazer para, então, sabermos quem são as pessoas que desenvolverão o transtorno de estresse pós-traumático? Então, desse percentual de 40, cerca de 15 a 25 pessoas desenvolverão uma resposta anormal ao estresse, e desse cerca de um quarto, cerca de 10% foram expostos ao trauma, desenvolverão o transtorno de estresse pós-traumático. Então, e quais são as causas? Nós já falamos. Nas mulheres, especialmente, a agressão sexual, uma das principais causas do transtorno de estresse pós-traumático. Infelizmente, a estatística é muito grande. Muitas vezes, sendo os próprios progenitores, pai, padrasto, causadores da violência sexual, ou então parentes, conhecidos. Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação traumática, denuncie, ajude as vítimas, porque muitas vezes isso está envolvido com vergonha, com autodepreciação, sintomas de depressão. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de denunciar. Ajude as vítimas denunciando.
Em caso de homens, mais comum é o transtorno de estresse pós-traumático pós situações, combate, altos, ou mesmo humilhações, muitas vezes bullying ou humilhações repetitivas no ambiente de trabalho, em que a pessoa se sente desvalorizada, especialmente nas, na situação brasileira. Estamos vivendo as catástrofes do Rio Grande do Sul, em que as enchentes causaram dezenas e até centenas de mortes, centenas de milhares de pessoas foram afetadas direta e indiretamente. Mais de 85% das cidades do Rio Grande do Sul sofrendo com essas enchentes. Então, essa situação dramática em que há prejuízo biológico, psíquico, social, pode ser um gatilho, um desencadeador para que tanto as pessoas que são vítimas diretas quanto os socorristas, pessoas que estão tendo contato com essas pessoas, as vítimas, possam desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Por isso que é muito importante que você me ajude a compartilhar essa informação. Nós procuremos informações seguras e façamos uma rede de apoio todos juntos para que essas pessoas se sintam acolhidas e tenham um espaço para que possam conversar, dialogar sobre as situações que estão vivendo e que se sintam acolhidas na comunidade. Então, qual que é o impacto de um transtorno de estresse pós-traumático? É grande o impacto, tanto social, ocupacional, a ponto de que o TEPT, esse transtorno do estresse pós-traumático, ele incapacita para o trabalho. É muito comum pessoas terem que se afastar durante dias, semanas, meses. Algumas pessoas, infelizmente, ativamente. Quem vivencia o transtorno de estresse pós-traumático acaba sempre procurando evitar qualquer situação que lembre, seja um gatilho para que aquela memória ou hipertrofiada, um gatilho em que há uma espécie de um circuito no sistema límbico da pessoa, hiperativando a via da, da noradrenalina e reduzindo as vias que causam bem-estar, como as endorfinas. Então, em estudo, percebe uma menor concentração de endorfinas, pessoas que são vítimas do transtorno de estresse pós-traumático, e maior concentração da noradrenalina, do cortisol, de células e citocinas que são inflamatórias, são relacionadas ao estresse. Então, como que acontece? Do ponto de vista biológico, essa memória é uma supermemória em que tudo que a pessoa vive é como se estivesse correlacionado com aquele evento. Então, por exemplo, uma pessoa que foi vítima de uma violência sexual e tem o transtorno do estresse pós-traumático, pode ser que jamais queira ter qualquer tipo de envolvimento interpessoal com outra pessoa, porque muitas vezes isso não é racional. A pessoa se sente triste, se sente oprimida, porque as memórias, os flashbacks, os pensamentos intrusivos acabam, do ponto de vista biológico, causando aquele curto-circuito no sistema límbico. Do ponto de vista psíquico, pensamentos intrusivos, tipo, vou ser abusada novamente. Essa pessoa tem má intenção comigo. Não é pensamento de má intenção da própria pessoa. A pessoa está sendo vítima de todo esse conjunto neurobiológico, desse sofrimento psíquico. Também esse componente social de isolamento de tudo que se refira a esse tipo de estresse que tenha qualquer
tipo de recordação do evento. Por exemplo, pessoas podem ser que fiquem isoladas em casa, queiram mais ter convívio social, porque qualquer palavra, qualquer situação, cor, cheiro, pode lembrar aquela situação traumática. Então, isso é muito triste, tem um impacto muito importante na vida das pessoas que sofrem esse transtorno do estresse pós-traumático. Então, como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico especialmente ocorre quando há presença, então, desses, conforme o DSM-5, esses pensamentos vivos, esses comportamentos de esquiva, quando ocorre alteração na cognição, humor, quando tem alterações na excitação e na reatividade, muitas vezes as pessoas sudorese, suor, taquicardia, situação de fuga, resposta de luta ou fuga, dependendo da situação. Existem vários subtipos também do transtorno do estresse pós-traumático, muitas vezes ocorrendo despersonalização, desrealização, tá certo? Então, no geral, se ocorre esse tipo de sintoma, que a pessoa evita lembranças do trauma, ou se acorda à noite com pesadelos, sempre lembrando da situação traumática, a pessoa tem desinteresse, tem uma autoculpa, depressão, se percebe que vai se irritando, tendo uma reatividade excessiva, por exemplo, uma palavra, uma situação que lembre a situação traumática, faz com que a pessoa se torne muito irritada, muito brava, perdendo o controle, ou sensação de que ela está fora do próprio corpo, que não é ela, despersonalização, desrealização. Então, sintomas comuns do transtorno do estresse pós-traumático. E como que é feito esse tratamento? De tudo é com um autocuidado, em que a pessoa procura perceber que está tendo reações biológicas, reações psicoafetivas e sociais que são mal adaptativas. Então a pessoa tem essa noção, ela vai procurar uma segurança pessoal, vai procurar preservar o sono, porque o sono é muito importante, preservar a alimentação. Muitas vezes as pessoas perdem o apetite ou por conta de culpa, ansiedade, acabam comendo exageradamente e procurando sempre estar atentas a esses sintomas e procurar, obviamente, ajuda profissional para que possam melhorar desses sintomas. Todas as pessoas com transtorno do estresse pós-traumático vão continuar assim por toda a vida? Não. De acordo com as estatísticas, cerca de 30% das pessoas que apresentaram transtorno do estresse pós-traumático melhoram espontaneamente. Em torno de uns 40% das pessoas vão ter sintomas leves ao longo da vida. 20% vão ter sintomas moderados e 10% das pessoas podem ter sintomas mais graves ou até piorar caso não façam um tratamento efetivo. Outra parte do tratamento é psicoterapia. Nós temos várias linhas, sendo que a terapia cognitivo-comportamental, todas as terapias que envolvam essa linha cognitiva é interessante. Lembrando que o psicoterapeuta deve evitar o debriefing, tá? Simplesmente estimulando aquela memória. Mas uma base da terapia muitas vezes é substituindo a memória negativa por outra memória e estimulando a pessoa a se expor gradualmente, de maneira leve, mas ir se expondo a situações em que ela possa ir vencendo aquelas barreiras sociais, ambientais que estão relacionadas ao trauma. Por exemplo, uma pessoa que parou de sair por conta da Covid, por exemplo, porque pensa que em todos os lugares haverá Covid, ela pode
adquirir um Covid e morrer. Então, uma base da terapia seria, inicialmente, estimular a pessoa a fazer algumas saídas leves de casa. Primeiro, vai à casa de algum parente. Muitas pessoas até hoje ficam usando máscaras, luvas, em todas as situações, até mesmo dentro de casa, e estimulando gradualmente a pessoa a ir se libertando, a ir se expondo, até que ela possa se sentir mais segura e manter um cuidado que seja racional, mas não exagerado. Então, essa terapia de processamento cognitivo, exposição prolongada e gradual. Existe também a DRMO, movimentação ocular, que estão relacionadas à mudança desse tipo de memória, a esse reprocessamento cognitivo. Existe também tratamento da farmacoterapia, tratamento com remédios, especialmente os casos de transtorno do estresse pós-traumático que estão associados a outras morbidades como depressão. Tem um benefício do uso de antidepressivo, especialmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como sertralina e paroxetina, que são as mais estudadas. Mas também há benefício em outras linhas que são tratamento também para a depressão. Antipsicóticos, especialmente os atípicos, em casos em que há psicose, pensamentos intrusivos que possam levar à psicose, ou outras doenças como os transtornos de personalidade borderline, transtorno de personalidade evitativo, esquizoide. Então, temos que observar se junto do transtorno do estresse pós-traumático há alguns outros componentes de transtorno de personalidade, de transtornos afetivos, os transtornos do humor, ou outras doenças correlatas. Então é isso, meus caros. A mensagem de hoje especialmente é que nós saibamos que existe o estresse. Praticamente todos nós somos expostos ao estresse. Algumas situações são especialmente traumáticas, situações em que há risco de vida, o risco da nossa integridade física, como nós estamos vivenciando lá no Rio Grande do Sul, tragédias das enchentes, como vivenciamos na pandemia do Covid-19. Então, a humanidade foi exposta em larga escala a situações traumáticas e estressantes. E agora, considerando que em torno de 15 a 25% das pessoas possam desenvolver pelo menos um transtorno de estresse agudo, que geralmente dura em torno de um mês, o estresse pós-traumático quando passa de um mês. Então, existem informações, existem dados de psicoeducação, haja uma prevenção de que as pessoas possam se cuidar para não desenvolver esses sintomas que são incapacitantes para a vida social, para o trabalho e acabam trazendo um prejuízo, um mal-estar para a pessoa, para a família, para os amigos, todos aqueles entes queridos. Então, estamos aqui à disposição. Caso vocês queiram, podem compartilhar esse vídeo, comentar aí nos comentários. Deixem aí a sua impressão. Vocês já passaram por alguma situação estressante ou se conhecem pessoas que passam por situações estressantes assim? Deixe aí sua opinião e até uma próxima. Muito obrigado.